Tá sem áudio, Eliana. Bom dia para todo mundo outra vez. Hoje é dia 8 de abril. Da última vez nós lemos o capítulo A Evolução do Universo e do Homem. E aí a gente pode fazer uma pequena retrospectiva do capítulo. Então, o que que ele fala? Outra vez ele começa dizendo que nós somos formados por quatro membros: corpo físico, corpo etérico, corpo astral e o eu. E que esses quatro membros, eles se transformam, né? E esse eu vai se transformar na alma da sensação, na alma da razão e da índole, né? Ele vai trabalhar nessa transformação do corpo físico, do corpo etérico e do corpo astral, formando então a alma da sensação, a alma da razão e da índole e a alma da consciência, e dando um passo à frente em personalidade espiritual ou identidade espiritual, né? O espírito vital e o homem espírito. E ele fala também que nem sempre o homem teve esse corpo físico aqui material. E da mesma forma que a Terra, que o homem evoluiu, a Terra também evoluiu. Então nós estamos completamente conectados a essa evolução da Terra, né? O homem está conectado a essa evolução da Terra. E que isso pode ser observado através do desenvolvimento dos órgãos espirituais, e que está registrado na crônica do Akasha, né? Toda essa evolução. E aí ele faz a pergunta assim: como é que os três corpos alcançaram um grau de desenvolvimento que os capacitou a receber um eu, né? E isso, ele fala que essas respostas precisam, então, ter essa noção da evolução da Terra com a evolução do homem. E ele fala o seguinte, que sempre quando existe uma matéria, existe algo espiritual por detrás. Então, o corpo foi se condensando, mas uma parte ficou no espiritual, né? Dessa individualidade que nasce agora como um corpo físico. Que mais que ele fala? Então, ele fala outra vez, dando um exemplo, que a matéria desaparece na morte, mas não desaparecem as forças espirituais que a formaram, né? Então, acho que é isso, mais ou menos, que é importante a gente trabalhar o nosso pensar, que é através dele que nós podemos fazer as observações, não esse pensar material, mas esse pensar mais vivo, mais analógico. E ele termina aí. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, por favor. Se não, vamos continuar a leitura. E agora nós estamos no meu livro, na página 108, no subcapítulo As Encarnações Planetárias. Pelo acompanhamento retrospectivo da evolução terrestre, no sentido da pesquisa científico-espiritual acima descrita, chega-se a um estado espiritual do nosso planeta. Prosseguindo, porém, até mais longe nesse retrospecto, verifica-se que anteriormente esse estado espiritual já havia passado por uma espécie de incorporação. Encontra-se, portanto, um estado planetário físico anterior, que mais tarde se espiritualizou e depois, em virtude de uma nova materialização, converteu-se em nosso planeta Terra. Com isso, a Terra se apresenta como a reencarnação de um planeta antiquíssimo. Porém, a ciência espiritual pode retroceder ainda mais, encontrando então todo o processo repetido mais duas vezes. A Terra atravessou, portanto, três estados planetários anteriores,
sempre intercalados por estados intermediários de espiritualização. O elemento físico se apresenta, sem dúvida, cada vez mais sutil, à medida que avançamos no acompanhamento retrospectivo da incorporação. Frente à exposição feita adiante, é de supor a seguinte objeção: como pode um juízo sadio sujeitar-se a admitir a hipótese de estados cósmicos tão incomensuravelmente remotos como aqueles referidos aqui? A isso deve ser respondido que, para quem é capaz de ver o atual elemento oculto nos processos sensíveis manifestos, não pode representar qualquer impossibilidade a visualização também de estados evolutivos primordiais, por mais longínquos que sejam. Somente para quem não admite a realidade espiritual oculta no presente é que perde qualquer sentido a referência a uma evolução como a subentendida aqui. Para quem admite essa realidade, o estado anterior está implícito na contemplação do estado atual, do mesmo modo como na contemplação de um homem de 50 anos está implícita a criança de 1 ano. Sim, pode-se dizer, mas nesse caso vemos homens de 50 anos e crianças de 1 ano, bem como de todas as idades intermediárias possíveis. Isso está correto, mas também está correto relativamente à evolução do elemento espiritual aqui referido. Quem chega a um juízo análogo nesse campo compreende também que, observando-se a atualidade de modo abrangente, inclusive no plano espiritual, juntamente com os estágios existenciais que progrediram até a perfeição evolutiva do presente, foram realmente conservados também os estados evolutivos do passado, tal qual, ao lado de homens de 50 anos, existem crianças de 1 ano. Dentro do suceder terreno do presente, é possível contemplar o suceder primordial, bastando a pessoa ter capacidade para distinguir os diferentes estados sucessivos de evolução. Eliane, então, assim, que é confuso, né? Falar reencarnação do planeta Terra. É como É. se fosse assim, a gente pode fazer uma analogia mesmo com o nosso desenvolvimento, seria isso? Então, é como se a Terra passasse por esse processo de evolução Assim que o como o ser homem. humano, que o homem passa. Aham. E aí ele vai explicar aqui. Então, existe um processo evolutivo. E aqui ele fica o tempo todo tentando mostrar, tentando justificar por que que isso é uma coisa meio ilógica para o ser humano de hoje, né? Que é totalmente racional, né? Mas ele vai explicar aqui quais são essas etapas evolutivas, tá? Ora, na forma em que se desenvolve atualmente, o homem surge apenas na quarta das incorporações planetárias caracterizadas, ou seja, na Terra propriamente dita. E o essencial dessa forma humana é o fato de o homem ser composto por 4 membros: o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o eu. No entanto, tal forma não teria podido surgir se não houvesse sido preparada pelos fatos evolutivos anteriores. Essa preparação aconteceu porque, dentro da incorporação planetária anterior, se desenvolveram seres que já possuíam 3 dos 4 componentes humanos atuais, ou seja, o corpo físico, o corpo etérico e o corpo astral. Esses seres, que em certo sentido poderiam ser chamados de precursores do homem, ainda não possuíam um eu, mas desenvolveram os 3 outros membros, com suas inter-relações,
até o ponto de estes se tornarem maduros para mais tarde acolher o eu. Com isso, o precursor do homem alcançou, na incorporação planetária anterior, certo estado de maturidade de seus três membros. Esse estado entrou numa fase de espiritualização, e dessa espiritualização se originou um novo estado planetário físico, o da Terra. Neste estavam contidos, como que em germe, os precursores amadurecidos do homem. Pelo fato de haver atravessado a fase da espiritualização e reaparecido sob nova forma, o planeta todo ofereceu aos germes dotados do corpo físico, etérico e astral, nele contidos, não apenas a oportunidade de atingir novamente o grau anterior de desenvolvimento, mas também outra faculdade, a de transcender a si próprios, após alcançado esse grau pelo recebimento do eu. A evolução terrestre divide-se, pois, em duas partes. No primeiro período, a própria Terra aparece como reencarnação do estado planetário anterior. No entanto, graças à espiritualização ocorrida entre mentes, esse estado repetitivo alcança um nível superior ao da encarnação precedente. E a Terra contém em si os germes dos precursores humanos do planeta anterior, que a princípio se desenvolvem até o nível já alcançado anteriormente. Tendo isso ocorrido, o primeiro período está encerrado. Agora, porém, a Terra, graças ao seu próprio estado superior de evolução, pode elevar ainda mais os germes, ou seja, capacitá-los ao recebimento do eu. O segundo período da evolução terrestre é aquela do desenvolvimento do eu nos corpos físico, etérico e astral. Assim como, mediante a evolução terrestre, o homem é conduzido um grau acima, foi esse também o caso nas encarnações planetárias anteriores, pois já na primeira dessas encarnações existia algo do homem. Por conseguinte, para esclarecer a entidade humana atual, devemos remontar, no curso de sua evolução, até o passado mais remoto da primeira das encarnações planetárias mencionadas. Agora, vamos lá. Na pesquisa suprassensível, pode-se denominar a primeira encarnação planetária como Saturno, a segunda como Sol e a terceira como Lua, e a quarta como Terra. Contudo, atende-se rigorosamente ao fato de que essas denominações não devem, por enquanto, ser relacionadas com as denominações similares empregadas para designar os componentes do nosso atual sistema solar. Saturno, Sol e Lua devem ser apenas nomes designativos de formas evolutivas passadas da Terra. A relação que esses mundos remotos têm com os corpos celestes do sistema solar atual se evidenciará no decorrer das considerações a seguir, pois então se evidenciará também por que esses nomes foram escolhidos. Se as quatro mencionadas encarnações planetárias são descritas agora, isso só pode ser feito de maneira esboçada, pois os processos, entidades e seus destinos em Saturno, no Sol e na Lua são tão diversificados quanto na própria Terra. Portanto, na descrição dessas circunstâncias, só podem ser destacados alguns aspectos característicos, apropriados para ilustrar como os estados da Terra
se formaram com origem nos anteriores. Nesse caso, também se deve considerar que tais estados se vão tornando cada vez menos similares aos atuais à medida que se retrocede no passado. No entanto, só cabe caracterizá-los utilizando ideias emprestadas das condições terrestres atuais. Assim, por exemplo, ao se falar de luz, calor ou similares, com referência a esses estados anteriores, não se deve esquecer que, com isso, não estão exatamente subentendidos os elementos designados hoje como luz e calor. Contudo, essa forma de denominação está correta, pois ao observador do suprassensível se evidencia, justamente nas fases anteriores da evolução, algo de onde se originou o que atualmente veio a ser luz e calor, e etc. E quem acompanha as descrições assim elaboradas poderá perfeitamente deduzir do contexto em que tais coisas foram colocadas, as representações mentais que se podem obter das imagens e metáforas de fatos ocorridos no passado longínquo. Na verdade, essa dificuldade se torna muito significativa para os estados planetários anteriores à encarnação lunar. Durante esta última, reinavam condições que, de certo modo, apresentavam alguma semelhança com as da Terra. Quem tenta fazer uma descrição dessas condições encontra nas analogias com o presente certos pontos de apoio para expressar em ideias claras as percepções da visão suprassensível. A situação é diferente quando se trata de descrever a evolução de Saturno e do Sol. O que aqui, o que aqui, o que ali se apresenta à observação clarividente é altamente diverso dos objetos e entidades que na atualidade pertencem ao ambiente da vida humana. Essa diversidade torna extremamente difícil fazer penetrar esses fatos, correspondentes a tempos remotos, no domínio da consciência suprassensível. No entanto, como a entidade humana atual não pode ser compreendida sem que se remonte até o estado de Saturno, essa descrição deve ser fornecida. E, obviamente, não poderá ser mal entendido um tipo de descrição que considere a existência de tal dificuldade, tendo, portanto, em vista que alguns dos pontos expostos devem ser mais uma indicação, uma alusão aos eventos correspondentes do que uma descrição exata dos mesmos. Fácil não, né? A gente vai chegar lá. É... Peraí, deixa eu entender. Então, assim, na antiga Lua tinha uma semelhança com o que a gente tem atual, é isso? E É, aí, quando fala desse período de Saturno ao Sol, já não é assim. tá mais distante, né, da Terra. Tá, É mas e muito, quando ele fala dessa sensação do calor e tudo, quer dizer, na verdade, isso existe, mas existia, mas se apresentava de uma outra forma, não como a gente compreende hoje, é isso? é isso. Jesus me abana, né? Difícil de entender. Ô, Mas Ana, tudo bem, pode falar. uma Obrigada. coisa que eu gosto, eu sempre vou lendo, assim, eu escutando e vou imaginando, né? E nesse aspecto eu faço a seguinte alusão. Por exemplo, eu, assim como todas nós, já fomos em algum momento um embriãozinho, né? E é o que ele traz. Até esses dias eu fui buscar, eu tenho netinhos gêmeos, eles têm 6 anos, né?
Aí eu fui buscá-los na escola, minha filha estava junto, aí um deles lá atrás, quem tem 3 anos, levanta a mão. Aí eu levantei, eles, vovó não tem 3 anos. Eu disse, eu tenho um monte de 3 anos dentro de mim, mas eu já tive só 3 anos. Aí eles querem. Eu também. Eles têm 6 anos, né? Então, só para ilustrar que eu percebo dessa forma, esse calor, em algum momento lá em Saturno, porque a Terra que a gente tem hoje, a sensação de calor que nós temos vem de lá. Lá, provavelmente, foi um calor, nasceu forte, condensado, não sei nem dizer como foi, né? Mas é essa lembrança, assim como aspectos que veio com a Lua, né? Ou com o antigo Sol e depois com a antiga Lua. Assim nós, eu já tive 3 anos, tenho uma menina de 3 anos aqui, como uma de 9, de 10, enfim, né? Que hoje guarda lembranças e até alguns aspectos, talvez, né? Minha mãe, que graças a Deus ainda é viva, às vezes ela fala para mim, olha lá, ó, continua igualzinha. É uma lembrança, né? Não sei se ajuda, mas é isso, é que o nosso pensamento ele é muito compartimentado, né? A gente parece que precisa das coisas assim bem fechadinhas numa caixa para a gente compreender, mas é tudo meio junto e misturado nessa evolução, né? Sim. Obrigada, Angela, pela gentileza. Obrigada, Eliana. Continuando. Na verdade, poder-se-ia haver uma contradição entre o que é apresentado a seguir e o que foi dito na página 109 sobre a continuidade do passado no presente. Alguém poderia opinar que em nenhum lugar existe, ao lado do estado terrestre atual, um estado saturnino, solar ou lunar anterior, nem tampouco uma forma humana similar à que é descrita nestas explicações como existente no âmbito desses estados passados. É evidente que ao lado dos homens terrestres não andam homens saturninos, solares ou lunares, tal qual crianças de 3 anos ao lado de homens de 50. No entanto, dentro do homem terrestre são perceptíveis, de modo suprassensorial, os estados anteriores da humanidade. Para reconhecer isto, basta ter alcançado a capacidade de discernimento estendida a todas as situações da vida. Assim como ao lado do homem de 50 anos existe a criança de 3, ao lado do homem terreno vivo e desperto existe o cadáver, o homem adormecido e o homem a sonhar. E embora essas diversas formas de manifestação da entidade humana não se apresente de imediato, de modo como são, como sendo os diversos graus evolutivos, uma observação suprassensível visualiza nela tais graus. Tudo Esse certo? trecho aqui esclareceu bastante, né? Vem bem ao encontro do que a Angela falou. Legal? Muito bom. Continuamos? A evolução cósmica da entidade humana. Dos 4 membros atuais da entidade humana, o corpo físico é o mais antigo. É também aquele que, em sua espécie, alcançou a maior perfeição. A pesquisa suprassensível revela que esse membro do ser humano já existia no decorrer da evolução saturnina. Nesta exposição, se evidenciará que, na verdade, a forma desse corpo físico em Saturno era algo completamente diverso do atual corpo físico humano. Esse corpo físico terrestre só pode conservar sua natureza pelo fato de estar em ligação com o corpo etérico, o corpo astral e o eu, tal qual foi descrito nas partes anteriores desse livro. Uma ligação dessa espécie ainda não existia em Saturno. Naquela época, o corpo físico se atravessava pelo primeiro grau evolutivo. Desculpa, naquela época, o corpo físico atravessava seu primeiro grau evolutivo,
sem que lhe estivessem integrados um corpo etérico, um corpo astral ou um eu. Só no decorrer da evolução saturnina ele amadureceu para acolher um corpo etérico. Para isso, foi necessário que Saturno primeiro se espiritualizasse e depois se reincorporasse como Sol. No âmbito da incorporação solar, desabrochou de novo como que de um germe remanescente, o que em Saturno se tornara o corpo físico. E só então este pôde ser impregnado por um corpo etérico. Em virtude dessa agregação de um corpo etérico, o corpo físico transformou seu feitio e foi elevado a um segundo grau de aperfeiçoamento. Fenômeno análogo teve lugar durante a evolução lunar. O precursor do homem, tal qual se desenvolvera do Sol para a Lua, integrou a si o corpo astral. Com isso, o corpo físico se transformou pela terceira vez, elevando-se, portanto, ao terceiro grau de seu aperfeiçoamento. O corpo etérico foi igualmente transformado, estando agora no segundo grau do seu aperfeiçoamento. Na Terra, a entidade precursora do homem, constituída de corpo físico, corpo etérico e corpo astral, veio integrar-se o eu. Com isso, o corpo físico alcançou seu quarto grau de perfeição, o corpo etérico o terceiro e o corpo astral o segundo. O eu se encontra apenas no primeiro grau da sua existência. Estamos só engatinhando com esse eu. Se observarmos imparcialmente o ser humano, não teremos dificuldade em imaginar corretamente os diversos graus de perfeição de cada um de seus membros. Basta comparar, nesse sentido, o corpo físico com o corpo astral. Na qualidade de corpo anímico, evidentemente, o corpo astral ocupa um estágio evolutivo mais elevado do que o físico. E quando no futuro o primeiro estiver aperfeiçoado, terá significado muito mais para a entidade total do homem do que o corpo físico atual. No entanto, em sua espécie, o corpo físico alcançou certo grau superior. Consideramos a estrutura do coração realizada no sentido da mais alta sabedoria, a maravilhosa estrutura do cérebro e etc. E mesmo uma parte qualquer do esqueleto, por exemplo, a extremidade superior do fêmur. Aí se encontra uma armação ou feixe articulado ordenadamente, composto de bastonetes finíssimos. O conjunto se dispõe de tal maneira que, com o mínimo possível de matéria, é obtido o resultado mais favorável sobre as superfícies articulares. Por exemplo, a distribuição mais racional da fricção e, com isso, um tipo correto da mobilidade. Assim, pois, encontram-se sábias disposições nas partes do corpo humano. E quem, além disso, considerar a harmonia na cooperação das partes em relação ao todo, achará correto falar em perfeição desse membro da entidade humana segundo sua espécie. Não importa, nesse caso, que possam oferecer fenômenos inadequados em certas partes ou desajustes na estrutura e nas funções. Pode-se até chegar à conclusão de que, em certo sentido, tais desajustes sejam apenas o necessário lado sombrio da sábia luz derramada sobre todo o organismo físico. Ora,
Compare-se com ele o corpo astral, portador do prazer e de sofrimento, de apetites e paixões. Que insegurança reina nele quanto a prazer e sofrimento, que apetites e paixões insensatos se manifestam frequentemente à meta elevada do homem. Acontece que o corpo astral ainda se encontra apenas a caminho de alcançar a harmonia e a hegeneidade interior já encontradas no corpo físico. Do mesmo modo, poderíamos mostrar que, em sua espécie, o corpo etérico se mostra mais perfeito do que o corpo astral, sendo, porém, menos perfeito do que o corpo físico. Porque o corpo físico é o primeiro, né? Lembra que ele falou que já lá no antigo Saturno, então tem essa evolução aí. E uma observação adequada nos revelaria igualmente que o núcleo propriamente dito da entidade humana, o eu, está atualmente apenas no início do desenvolvimento. Ora, quando o eu já realizou até hoje, não, ora, quanto o eu já realizou até hoje de sua tarefa no sentido de transformar os outros membros da entidade humana com o fim de torná-los uma manifestação da sua própria natureza, para o conhecedor da ciência espiritual, as conclusões que assim se impõem à observação exterior são aguçadas por outras considerações. Poder-se-ia alegar que o corpo físico é acometido por enfermidades. Ora, a ciência espiritual está em condições de demonstrar a esse respeito que grande parte das enfermidades procede das perversões e desvios que o corpo astral transmite ao corpo etérico, e que, por meio deste, destroem a harmonia em si perfeita do corpo físico. A relação mais profunda, a relação mais profunda, que aqui só pode ser sumariamente mencionada, bem como a verdadeira causa de muitos processos patológicos, escapam à observação científica adstrita aos processos físicos sensoriais. Na maioria dos casos, essa relação é tal que os danos do corpo astral não ocasionam, no corpo físico, fenômenos patológicos na mesma vida em que estes se produziram, mas apenas numa vida ulterior. Por isso, as leis aqui consideradas só têm significado para quem seja capaz de admitir a repetição das vidas humanas. Mas, mesmo que se quisesse ignorar totalmente tais conhecimentos profundos, a simples observação da vida humana demonstra que o homem se entrega demasiadamente a prazeres e apetites que destroem a harmonia do corpo físico. E o gozo, as cobiças e as paixões têm sua sede não no corpo físico, mas no corpo astral. Este último é ainda tão imperfeito em muitos aspectos que pode destruir a perfeição do corpo físico. Também aqui fique patente que não se pretende, com essas explicações, comprovar as afirmações da ciência espiritual sobre a evolução dos 4 membros da entidade humana. As provas são obtidas da pesquisa espiritual e esta mostra que o corpo físico passou por 4 transformações para alcançar graus superiores de perfeição, sendo que os outros membros do homem, conforme descrito, passaram por menos. Aqui só se pretendeu indicar que essas comunicações da pesquisa espiritual se referem a fatos cujos efeitos recaem sobre os graus de aperfeiçoamento, observáveis também exteriormente, dos corpos físico, etérico e etc. Alguma
Eu tenho assim só uma reflexão que eu fiquei fazendo aqui, compartilhar para porque eu acho que não faz sentido, né? Mas eu fiz a reflexão. Que me vem uma imagem assim, né? Embora o eu, essa vivência espiritual, ela seja, esse corpo em nós seja o mais recente, a impressão que me dá, assim, que da origem, né? Da onde ele vem, é como se fosse uma missão. Eu não quero botar do ponto de vista da importância, aquela importância arrogante, né? Porque nenhum corpo é mais ou menos importante do que o outro. Mas eles é como se tivesse uma missão em conjunto, né? Então, se por um lado o corpo físico já está lá seu na quarta, né? Vamos dizer assim, encarnação de aperfeiçoamento, o eu está no primeiro, né? Mas assim, da onde que nós saímos, né? Eu fico fazendo aquela imagem do oceano espiritual, nós somos uma gota nessa experiência, qual é a nossa missão. E quando entra nas explicações do Steiner, as hierarquias, né? Qual foi a hierarquia, o que que doou essa hierarquia lá no velho Saturno? E, né, e aquelas hierarquias no segundo, né, no velho Sol, etc. Então, assim, me vem assim essa, não sei se eu me fiz entender, essa importância que também tem. Nós somos jovens do ponto de vista de encarnação e de vivência, mas me parece assim que a nossa, entre aspas, missão, que é de fazer do ser humano a 10ª hierarquia, ela tem uma importância muito forte, vou falar assim. Posso falar? É assim, bem simplesinho que eu vou falar, mas é assim, isso que começou no antigo Saturno não é algo aleatório. Existe um plano maior, tanto que em algumas filosofias, se pode dizer assim, chamam Deus de um grande arquiteto. Então, tudo foi sendo construído, antigo Saturno, antigo Sol, antiga Lua, a Terra, e tem, né, depois Júpiter, Vênus e Vulcão. Tudo isso faz parte da evolução, e não é só o ser humano que está evoluindo. Tudo, o universo evolui. E isso que você trouxe do eu ser o último, precisava esse momento terra, essa materialização máxima, é algo previsto também. Mas o eu é algo tão importante, tão sutil, que tudo precisou ser preparado para que ele pudesse ter essa experiência aqui na Terra, nessa matéria. Ele é o último a chegar, mas tudo foi preparado para que ele pudesse estar aqui, nessa densidade, nessa materialidade. Eu acho que é mais assim, acho que vem ao encontro da sua questão. Eu acho que é isso. É que é tudo muito grande, muito amplo, a gente não, eu pelo menos não alcanço tudo, né? Não sei. Ninguém alcança tudo, né, Cris? Ninguém alcança. A gente vai fazendo imaginações, né? De como isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E não só o homem vai se desenvolvendo, né? Mas assim, como você falou, a Terra também é junto, né? Então precisa dessa materialidade, desse eu agora. Tanto é que o Steiner não fala só de um eu, né? Ele fala de vários eus, né? Tem o nosso eu inferior, tem o eu superior e tem o eu ainda verdadeiro, né? Tudo isso faz parte dessa nossa época agora, né? Desenvolver cada um, né? Trazer consciência, estar presente naquilo que faz. Então precisa da matéria para isso, né? Precisa da matéria. Muito bom. Eu vou parar a gravação porque ainda temos alguns minutos, mas acho que não vale a pena começar o próximo, a evolução saturnina. Não, Ele é um pouco maior
É. Então, acho que podemos deixar para a próxima.